Notícias do Esporte. Vai dar início ao Campeonato Paraibano de Futebol da Segunda Divisão. O nosso Trovão Azul do Sertão vai disputar aí em busca de uma vaga para entrar de volta à elite do futebol paraibano, voltar à primeira divisão do próximo ano. Mas calma, porque ainda vai ter toda a trajetória dessa grande segundona. A grande segundona aí, que tem muitas boas equipes. Lembrando que a fase de grupo agora o Atlético vai jogar 8 jogos. Depois aí se classifica para a fase de mata-mata, onde as semifinais são jogos de ida e jogos de volta. E a final, jogo único. Decide em casa a equipe que tiver a melhor trajetória até a grande final. Jogo único na final, mas chegando na final as duas equipes aí são premiadas com as vagas para a primeira divisão, para voltar à elite do futebol paraibano. Mas essa segunda divisão não vai ser fácil. O nosso Trovão Azul do Sertão vai ter uma grande trajetória aí pela frente. Vamos ficar de olho no nosso Trovão Azul do Sertão, mas também já vamos dar uma olhada aí na agenda do nosso Atlético, que já está toda marcada com data e horário e também o lugar aonde o Trovão Azul do Sertão vai jogar. Dando uma olhada, a gente vê que o Atlético vai jogar 8 jogos, aonde vai jogar 5 jogos fora de casa e 3 jogos dentro de casa diante da sua torcida no Perpetão. Isso aí não é tão bom para a equipe do Atlético. Claro, jogar em casa é muito melhor. O Atlético aí perdeu o jogo, que era contra o Pele Lima, que também era outro jogo no estádio Perpetão. Acaba aí ganhando por WO sem precisar jogar. Mas fica com apenas 3 jogos diante da sua torcida. Os restantes dos jogos, os outros 5, são fora de casa. Esse olhar aí para fora de casa, a gente tem que ver que o Atlético tem que jogar bem fora de casa para ir em busca dessa classificação. Porque não vai depender só do seu torcedor, porque se vencer só os 3 jogos dentro do Perpetão, não se classifica. Então vai ter que fazer uma boa temporada fora de casa e praticamente jogar aí mais da metade dos jogos sem sua torcida, que é o maior, se for botar aí entre os 8 clubes que estão disputando o Campeonato Paraibano da Segunda Divisão. Um clube que eu acho que pode parear a quantidade de torcedor é só o Sport de Patos, que tem uma grande torcida também lá na cidade de Patos. O restante aí, a gente aqui em Cajazeiras, eu tenho certeza que a Mancha Azul, o torcedor atleticano, é apaixonado pelo Atlético. E vai lotar de certeza os 3 jogos aqui no Estádio Perpetão. O torcedor vai apoiar, principalmente se vier com vitórias boas fora de casa, para jogar diante do torcedor, mostrando também o resultado fora de casa, porque infelizmente o Atlético vai ter que jogar muito mais fora de casa para ir em busca dessa classificação. Isso é óbvio. Vamos aqui destrinchar um pouco mais. O Atlético joga o primeiro jogo contra o Picuiense, lá no Amigão, em Campina Grande, neste sabadão, dia 2 de setembro, às 15 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, enfrenta aí a equipe do Picuiense lá em Campina Grande. Depois aí, viaja também para jogar fora de casa, dessa vez lá em João Pessoa, no Almeidão. Vai enfrentar aí na sua segunda rodada fora de casa, estreia os 2 jogos fora de casa. O segundo jogo é contra a equipe do Sabugi aí, e Atlético lá no estádio do Almeidão, no dia 11 de setembro, às 15 horas, às 3 horas da tarde, o segundo jogo fora. Aí sim, vem diante o torcedor atleticano com o jogo em casa, o jogo da estreia em casa, contra uma boa equipe, o Pombal aí que foi campeão da terceira divisão, sobe para a primeira, mantém um elenco, mantém toda uma estrutura e
está bastante bem formado. Foi uma das primeiras equipes a começar a treinar e já pega aí uma grande equipe em casa, que é a equipe do Pombal, estreando diante do seu torcedor. Se vem com 2 vitórias, fazendo 2 vitórias fora de casa, um em Campina, um em João Pessoa, e vindo aqui para o Estádio Perpetão para pegar uma boa equipe, que é a equipe do Pombal, de certeza vai lotar o estádio, o torcedor vai apoiar muito a equipe do Atlético em busca aí dessa classificação. E sim, em casa, Atlético e Pombal, no dia 14 de setembro, às 19h15, às 7h15 da noite, numa quinta-feira, 14 de setembro, no Estádio Perpetão, o Trovão Azul do Sertão estreia aí diante do seu torcedor. Depois, tem que viajar novamente para João Pessoa para enfrentar a equipe do Sparta. O Sparta, que é uma equipe lá da cidade de João Pessoa, recebe no estádio José América de Almeida, lá na capital, no Almeidão, no dia 17 de setembro, às 16 horas, Sparta e Atlético. Depois o Atlético viaja novamente até a cidade de Sapé no dia 20 de setembro, lá no estádio da Toca do Papão, às 15 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, enfrenta a equipe do Confiança. 2 jogos fora de novo. Só uma outra trajetória aí para vocês terem noção. Estreia com 2 jogos fora, depois estreia em casa diante do seu torcedor pela primeira vez, depois já tem mais 2 jogos fora de casa, para depois retornar de novo ao Estádio Perpetão. Então, fazer uma boa temporada fora de casa também vai chamar o torcedor para o Estádio Perpetão. Se vem aí numa boa sequência, a equipe pode ter certeza que o torcedor vai estar lá no Perpetão, apoiando muito o Trovão Azul do Sertão em busca dessa classificação. E o segundo jogo no Perpetão é no dia 24 de setembro, aí às 16 horas, às 4 horas da tarde, enfrentando a equipe do Sport de Lagoa Seca. O Sport e Atlético se enfrentam aí no Estádio Perpetão, o segundo jogo do Atlético em casa. Depois, faltando 2 rodadas para acabar, o Atlético na penúltima rodada vai ao José Cavalcante, viaja a Patos para enfrentar a equipe do Sport de Patos, lá no dia 28 de setembro, às 19 horas, no José Cavalcante, Sport e Atlético. E para fechar aí as 8 rodadas da fase de grupo da primeira fase do Campeonato Paraibano, a última rodada do Atlético é em casa, diante do torcedor aí, para fechar com chave de ouro e se consagrar aí na classificação. Como eu já falei antes, é dividida em fase de grupo e depois mata-mata o campeonato. E a última rodada é contra o Guarabira, diante do torcedor aqui atleticano, Atlético e Guarabira, no Estádio Perpetão. Está marcado para o dia 1º de outubro, aí às 16 horas, às 4 horas da tarde, para finalizar essa primeira fase de grupo. E aí, os 8 jogos, essa trajetória inicial, trajetória da fase de grupo do Campeonato Paraibano para a equipe do Atlético. Espero que o Atlético possa sim se classificar para a fase de mata-mata, se classificar bem e, se Deus quiser, em busca do acesso à elite do futebol paraibano. E que o Atlético estreie com o pé direito e que o primeiro jogo já contra a equipe do Picuiense lá em Campina Grande possa vencer bem e colocar o torcedor atleticano para voltar a sonhar, se Deus quiser, em busca dessa classificação para a elite do futebol paraibano. Calma, galerinha, que é só o campeonato da segundona, nem começou ainda, mas a gente já está bastante animado. Segue, compartilha, que nos ajuda bastante, e a gente aqui que vai documentar todos os resultados dessa segundona, falar aqui um pouquinho da equipe do Atlético e acompanhar a trajetória de quem vai se classificar, quem vai vencer. Então segue aí a gente, segue, compartilha, que nos ajuda bastante. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense, aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ, junto com você na paixão pelo futebol amador.